Hoje responderemos a um inscrito do nosso canal que teve uma dúvida ferrenha a respeito da volta de Jesus, que está registrada em Mateus capítulo 24, em Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Então, fique conosco que eu te conto tudo isso e muito mais. Vou lhe trazer aqui uma mensagem poderosa para o seu coração logo após a nossa abertura. Além da Fé, com Jason Ferrer. Bom, estamos de volta e, como sempre, é uma honra muito grande poder receber você aqui. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer, apresentador deste canal aqui, o canal Além da Fé. Por isso, seja muito bem-vindo. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Agradeço a você pela sua participação e, acima de tudo, pela sua preferência a este canal. Muito obrigado. Se você puder, se você gostar do nosso conteúdo, por favor, pessoal, ajude-nos com seu like e não se esqueça de se inscrever, deixar um comentário, compartilhar os nossos conteúdos, por favor. Seja membro do nosso canal e nos apoie. Brasil, um dos nossos inscritos nos escreveu por e-mail e nos trouxe a seguinte questão. Vou ler para você aqui. Ele falou o seguinte: Jason, forte abraço, amigo. Parabéns pelo trabalho, coragem e transparência. Bom, quero muito agradecer a você. Muito obrigado. Sobre o assunto da escatologia de Mateus 24, eu concordo com tudo, mas uma vez ouvi uma pregação que o apologista se referiu à parábola da figueira, que a figueira é Israel. Em 70, Israel foi destruída e teve sua reforma em 1948. A figueira renasceu. Na visão deste apologista, a geração da figueira é a geração que não passaria. O que você pode nos ensinar sobre esta hipótese, meu amigo? E que nosso amado e santíssimo Zeus te abençoe. Bom, eu quero muito agradecer a você e até mesmo a outras pessoas que quiserem nos escrever por e-mail, para que, assim, de acordo com as minhas possibilidades, eu possa dar a minha opinião a respeito deste assunto. Mas vamos ao caso. Meu irmão, eu quero muito agradecer a você pela sua pergunta, mas a Bíblia, ela é muito clara quanto a isso. O que eu quero te dizer é o seguinte: a resposta sobre a segunda vinda de Jesus de forma visível nos ares é completamente simples, porque ela está dentro da Bíblia de maneira cristalina. Ou seja, os discípulos, os próprios discípulos de Jesus, eles teriam que estar vivos para verem o fim de tudo e a volta de Jesus. É simples. Outra coisa, você não precisa quebrar cabeça com os apologistas, ou com os apologetas, ou com os exegetas, hermeneutas, eruditos, nada disso, está aqui escrito na Bíblia. Basta simplesmente você ler o texto dentro do seu contexto e entender que Jesus estava realmente fazendo uma promessa de forma direta e pessoal para os seus discípulos. Foi uma promessa que Jesus fez da sua própria vinda. E uma coisa que é completamente notória é que Jesus deixa bem claro que ele viria logo. E os seus discípulos estariam como? Estariam vivos para ver a sua volta. Então, todo esse arcabouço da teologia, da escatologia, ela deveria se cumprir naquela data dos apóstolos. Entre todos os vivos daquela geração que ouvia Jesus, que andava com Jesus. E isso é muito claro. E não precisa ter dúvida quanto a isso. Se você, inclusive, pegar o texto de Mateus capítulo 24 e observar cada um dos versículos, você vai perceber que no versículo 34, Jesus ele estipula o prazo. Ele diz: não passará esta geração, não essa, não aquela. E se você pegar a tradução, no caso a Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, você vai ouvir da seguinte forma, você vai ler assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Isso está escrito em Mateus 24, na nova tradução na linguagem de hoje. Mas vamos fazer o seguinte, vamos nos atentar ao que diz aqui o Evangelho de Lucas. Se você pegar aqui o Evangelho de Lucas, você vai ler da seguinte forma. Veja bem o que diz aqui. Vamos ler juntos. Eu quero que você do outro lado, por gentileza, leia junto comigo. Lucas capítulo 21, eu estou lendo da nova tradução da linguagem de hoje, mas você pode ler na sua Bíblia, não há problema algum quanto a isso. O versículo 7, ele diz o seguinte: e aí eles perguntaram: mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém, não siga essa gente. Jesus está falando para os seus discípulos não seguirem essas pessoas. Mas quem é que vai seguir? Para quem é que Jesus está dando essa recomendação? Para os discípulos. É só deixar claro isso. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto.
E continuou, versículo 10 agora de Lucas 21. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Versículo 11, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Aliás, grandes sinais do céu. Mas antes de todas as coisas lançarão mão de vós. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando que antes de acontecer os fenômenos escatológicos previstos por ele, dentro da sua grande visão e expectação, ele está dizendo que lançarão mão dos discípulos e não de um povo que ainda vai nascer há 2.000 ou 3, 4, 5 mil anos depois. Por favor, não faça o texto dizer algo que o texto não diz. Versículo 12 ainda. E vos perseguirão. Ele está dizendo que vocês serão perseguidos. Vocês quem? Eu? Não. Tu? Não. Ele? Não. Todas as pessoas de hoje, não os discípulos, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Versículo 13. E vos acontecerá isto para testemunho. Versículo 14. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar, como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quanto se vos opuserem. Versículo 16. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E versículo 17. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas... Jesus está dando uma outra promessa aqui, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Ele está deixando bem claro que diante dessas adversidades, vocês não serão atingidos, porque nenhum fio da cabeça de vocês perecerá até minha volta. Versículo 19. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Mas veja o que agora... O versículo 20 é muito terminantemente, decisivamente claro. Ele diz assim, ó, mas quando virdes Jerusalém, quem é que vai ver? Virdes, quando virdes, quem é que vai ver Jerusalém sendo cercadas de exércitos? Sabei então que é chegada a sua desolação. O versículo 21 diz o seguinte, então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. A cidade de Jerusalém e a cidade da Judéia são duas localidades que são literais e geográficas. Não está falando de uma Jerusalém, numa figura, numa linguagem de figura, uma metáfora, nada disso, é literal aqui, pessoal. Só que você sabe que no Brasil, na China, no Japão, na Rússia, não existe Judéia. Só existe Judéia lá do lado de Jerusalém. Por favor. Então o texto não está falando que estas coisas ainda vão acontecer. Não está falando. Está falando que irá acontecer com os apóstolos e com todas as pessoas que estiverem vivas para ver, ouvir e sentir o que Jesus estava lá dizendo. Versículo 22. O versículo 22 é o versículo talvez mais determinante quanto ao que nós queremos dizer. Ele diz assim, porque dias de vinganças são estes, pessoal, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Versículo 22 está deixando bem claro que dias de vinganças não são daqui a 2.000 anos, daqui a 3, 4, 5 ou 10 milhões de anos depois. Jesus está deixando claro que dias de vingança são estes, não esses, não aqueles. Versículo 23. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Eita! Jesus está deixando mais uma vez bem claro que o povo da sua época sofreria uma grande ira, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Aí ele diz, Jason, mas ele está falando naqueles dias. Então, é verdade. Dá um sentido de uma questão de uma proximidade, mas um pouquinho mais longe. Verdade. Mas olha o que ele diz. Diz o seguinte, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Quer dizer, aqueles dias não quer dizer 2.000 anos. Mas quando ele fala que haverá uma grande ira, um grande furor dos céus, os céus e a terra vão entrar dentro de um fenômeno cosmológico intenso, que haverá uma ira sobre este povo. Versículo 24. E cairão ao fio da espada. Veja, quando ele fala que cairá ao fio da espada, ele não está falando que cairá
na bala do fuzil, porque as guerras de hoje é fuzil. As guerras de antes eram espadas. Logo, você consegue aqui entender e deixar bem claro que a guerra que vai haver é com espadas. Isso quer dizer que era na época de Jesus, gente. Por favor, não força o texto querer dizer uma coisa que não diz. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então, agora vê, as virtudes do céu serão abaladas. Então verão vir. Quem é que verão vir, pessoal? O povo que estava ali em Jerusalém, na época dos apóstolos, que estavam vivos. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, veja, não, calma aí, versículo 27. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Quer dizer, eles verão, é para todo mundo, todas as tribos verem vir, é ver Jesus vindo do céu. O versículo agora 28, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Quem é que Jesus está falando para olhar para cima quando estas coisas acontecerem? Os apóstolos. Por favor, todo enredo aqui é em volta dos apóstolos, é Jesus respondendo para os apóstolos. E levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando Jesus deixa bem claro que a vossa redenção está próxima, é que eles estariam vivos para ver a sua própria salvação. E ver Jesus vindo, cumprindo todas as promessas e trazendo toda a justiça de Deus de todos os tempos para aqueles dias. Versículo 29. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis, por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Quer dizer, os teólogos pegam isso daqui e dizem assim, olha, olhai para a videira. Foi a dúvida do nosso amigo, olhar para a videira e tal, aquela coisa toda. Quando elas estiverem já dentro do seu processo de maturação, então automaticamente verão um fim. E as pessoas querem pegar esse versículo aqui e jogar para 1948. Por favor, não façam isso. Porque o próprio versículo está deixando bem claro aqui no versículo 31. Olha o que diz. Assim também vós... Jesus está deixando bem claro que essa parábola era para ser aplicada à vida dos discípulos. Assim também vós, quando virdes acontecer todas estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Quer dizer, eram os discípulos que entenderiam os sinais, não nós, pessoal, ou 1948. Não quando o Israel receberia um voto de Minerva para se tornar uma nação independente. Nada disso, pessoal, o texto não está dizendo isso. Versículo 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. E olhai para vós. Olha o que ele está falando. Olhai para vós. Agora é uma noção de advertência que Jesus dá para os próprios discípulos que estão ali ouvindo o que está dizendo. E olhai para vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de imprevisto aquele dia. Olha só, Jesus está deixando tão claro que ele viria na época dos apóstolos, na época dos discípulos, e que os discípulos estariam vivos, para que ele não entrasse em bebedeira, em glutonaria, não entrasse naqueles pecados capitais que lá tinham, para que os discípulos não... de repente, um clarão no céu, e Jesus voltasse e encontrasse-os totalmente desarmados, despreparados, no caso, como no caso das 10, aquela parábola das 10 virgens, né? As 5 prudentes e as 5 imprudentes. Aí ele diz o seguinte, versículo 35, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo. Quem que Jesus está pedindo para vigiar? Os discípulos. Vigiar sobre o quê? A sua volta, sobre a sua vinda. E Jesus pede o quê? Orando para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Quer dizer,
o texto deixa claríssimo que a volta do Filho do Homem se daria enquanto os discípulos ainda estivessem vivos, Brasil. Sem contar que em Mateus capítulo 10, versículo 23, Jesus deixa claro, o Cristo, ele deixa claro que não daria tempo aos discípulos percorrerem as cidades de Israel na divulgação do Evangelho, porque as trombetas, inclusive as trombetas tocariam antes, está escrito na Bíblia. Em Mateus 16, versículo 27 e 28, Jesus promete com a mais absoluta certeza voltar e alguns não provariam a morte até que ele viesse. Em Mateus 26, 64, Jesus afirmou na cara de Caifás que o próprio Caifás ele viria com os próprios olhos a vinda de Jesus. Outra coisa, em Marcos capítulo 8, versículo 38, Jesus afirma com a mais absoluta certeza que ele se envergonhará dos pecadores da sua geração, no caso, daquela geração quando vier na sua glória. Em Lucas capítulo 11, versículo 51, ele diz assim, ó, esta geração será cobrada. Então, qual é a geração que vai ser cobrada? A geração dele, do povo dele. Em João capítulo 21, versículo 22 e 23, Jesus também deixa bem claro, ele faz o seguinte, Jesus, ele até mesmo perguntou qual seria o problema se ele quisesse que um dos discípulos dele continuasse vivo até a sua volta. Está escrito, está na Bíblia, é só você ler. Os apóstolos, inclusive, eles esperavam Jesus naquela época, a qualquer momento, Jesus voltaria e eles estavam atentos. Se você pegar Atos, capítulo 2, versículo 15, versículo 17, você vai ver que eles estavam vivendo nos últimos dias. E quem está dizendo que são últimos dias? Por que Jesus está falando últimos dias, pessoal? Veja bem, quando Jesus fala assim, ó, não passará esta geração, não está se referindo à raça, mas a tempo. Entenderam isso e todas as suas cartas foram deixando bem claro que o tempo estava próximo. Se você pegar 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, você vai ver Paulo afirmando que nem todos morreriam, mas que haveria pessoas vivas para ver a volta de Jesus. Aí você me pergunta, bom, Jason, mas para Jesus voltar de fato e de verdade, ele deixou claro que o evangelho tinha que ser pregado em todo mundo. Mas o evangelho havia sido pregado em todo mundo? Sim, havia sim pregado. É só você ler Colossenses capítulo 1, versículo 5, versículo 6, está bem claro. A palavra havia chegado em todo mundo. Aí você fala, bom, Jason, essa palavra todo mundo, acho que não é todas as pessoas. Mas vamos lá, vamos ver então o que Paulo disse no versículo 23 do capítulo de Colossenses, capítulo 1. Do capítulo 1, no caso de Colossenses. Olha o que ele diz. Ele falou que o evangelho havia sido pregado a toda criatura debaixo do sol. Então o evangelho já havia sido pregado. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 16, Paulo deixa bem claro que Cristo viria naqueles momentos. Pessoal, para uma pessoa que está dizendo que Cristo vai voltar naqueles momentos, é porque ele entendeu que esta geração não se refere à raça, se refere a tempo. É isso. Porque ele fala últimos tempos, últimos momentos, últimos dias. Quer dizer, tudo que é dia, momento, tempo, refere-se ao quê? A tempo. Em 1 Timóteo, inclusive, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 13, versículo 14, Paulo afirma com a mais absoluta certeza para Timóteo sobre a aparição de Jesus, que será a qualquer momento. Ele fala, Timóteo, toma cuidado na tua vida, Timóteo, porque a qualquer momento Jesus está voltando. Quer dizer, os apóstolos estavam vivos. E a igreja lá na Ásia Menor também estava viva. Então, para você ter uma ideia, que Mateus 24, versículo 34, quando Jesus fala que esta geração não passará, ele está deixando bem claro que ali é uma questão de tempo, uma geração de 40 anos. Então, quando Paulo, agora, todos os discípulos e apóstolos, eles entendem que o que Jesus falou em Mateus 24, 34, sobre esta geração não passará, se refere a tempo, eles estavam certos, porque eles estavam esperando Jesus naquele tempo. E para você ter uma ideia, logo quando abre aqui a carta do autor de Hebreus, você vai ver uma coisa interessante. Logo no capítulo 1, versículo 1, eles estavam vivendo os últimos dias. Leia, por favor, leia. Se você pegar Hebreus capítulo 9, versículo 26, os apóstolos estavam vivendo na consumação dos séculos. É isso. Hebreus capítulo 10, versículo 25, agora, somente na carta de Hebreu.
de Hebreus. O dia esperado estava se aproximando. Ora, vamos lá. Como é que o dia esperado estava se aproximando se o povo ainda hoje, nos dias de hoje, espera uma volta de Jesus? Então está errado esse texto. Não pode estar se aproximando. Se demorou 2000 anos, não pode estar se aproximando. E outra coisa, quem foi que falou, quem foi que inspirou o apóstolo, ou o discípulo, o autor da carta aos Hebreus, a deixar bem claro que todo esse tempo estava se aproximando, que já estava perto? Quem foi que inspirou? Não foi o Espírito Santo? Então eu acho que o Espírito Santo sabia exatamente o que estava dizendo. Em Hebreus agora, capítulo 10, versículo 37, eu quero dizer, o autor, ele pede à igreja para esperar somente um pouquinho. A palavra está escrita, um poucochinho. Isto quer dizer um pouquinho menor ainda, um pouquinho do pouquinho. Espera só o momento que ele está chegando, ele está vindo. E esse pouquinho não se refere a 2000 anos depois. 2, 3 mil, 4 mil anos depois. Se você pegar Tiago capítulo 5, versículo 7 e 8, Tiago vai deixar bem claro. Ele pede paciência e afirma que o fim está próximo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Pedro deixa bem claro que estava vivendo nos últimos dias, convencer as pessoas de que o fim estava próximo. Então ele escreve lá no capítulo 3, versículo 3, 4, 8 e 9, Pedro ele tenta acalmar as pessoas, dizendo que a volta de Jesus estava próxima. Agora você veja, 1 João capítulo 2, versículo 18, ele diz e deixa bem claro que o anticristo já estava presente. Quer dizer, você está esperando o anticristo para hoje, mas João está deixando bem claro que o anticristo já estava lá com ele, na cara dele, deixando bem claro que já era sinal dessa tal figueira, de que as últimas coisas, tudo isso dando sinal de que eram sinais das últimas coisas. Agora, observe, é só você observar, observe atentamente que todos os apóstolos, eles entenderam isso, eles entenderam que Jesus voltaria naquela geração. Qual é a geração? Aquele povo. Você quer mais uma prova de que os apóstolos, os discípulos, quando escreveram todas as suas cartas, eles entenderam que Mateus 24, 34, referindo-se à geração, não se refere a uma raça que vai ver a vinda de Jesus, mas se refere ao tempo determinado, estabelecido pelo próprio Jesus da sua volta. Ele falou, não passará esta geração. Os discípulos logo entenderam que é uma geração de 40 anos. Tanto é que Jesus agora, em Apocalipse, quando ele se revela para João na ilha de Patmos, logo no capítulo 1, qual foi a urgência de Apocalipse? A urgência de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, foi deixar bem claro, brevemente virá. É só você ver o texto. Jesus está se revelando para o cara aqui, rapaz. E o primeiro versículo diz, brevemente deve acontecer. No capítulo 1, versículo 3, ele diz o seguinte, o tempo está próximo. Quem é que está falando com João agora? Sou eu? É o apologista? É o hermeneuta? Não. É o próprio Jesus se revelando para ele e deixando bem claro que o tempo está próximo. Qual é o tempo? O tempo da sua vinda. Lembra que ele falou, não passará esta geração? Ele está deixando bem claro que ele não vai mentir. Na revelação de João, no sonho de João, na quimera de João, né? Na contemplação de João. Mas Jesus não voltou, você sabe disso. Ele mentiu na cara dura, certo? Apocalipse ainda, Apocalipse capítulo 3, versículo 11, ele diz o que para João? Venho sem demora. Pronto, é isso. O povo precisava de uma resposta. E João estava dando a resposta. Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Eis que cedo venho. Apocalipse 22, 12. Jesus afirma que virá logo. Apocalipse 22, 20. Certamente cedo vem. Então, pessoal, não há dúvida, não há margem para uma outra interpretação, senão esta interpretação. É contradição? É. É problemático? É. É vexatório? É. É vergonhoso para os cristãos? É completamente vergonhoso. É mentiroso da parte de Jesus? É. Ele é um falso profeta? É. Ele é Deus? Não. Ele teve alguma iluminação de Deus? Nunca teve. Foi apenas um charlatão que simplesmente,
contou uma história para as pessoas e as pessoas mais idiotizadas acreditaram na sua história e acreditam até os dias de hoje, mesmo que essas histórias não tenham nexo algum com a realidade. Bom, Brasil, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu quero muito mesmo agradecer a todos vocês, muito obrigado pela sua preferência, agradeço a você pela força que você dá ao nosso canal. Mas diante de todas essas provas, Brasil, é bem claro, deixa bem evidente algumas coisas. Qual é a evidência diante de todas essas provas? Primeiro, ou Jesus mentiu descaradamente e criou uma falsa esperança para as pessoas que ali estavam. Segundo, ou a história de Jesus não passa de uma ficção. Ou Jesus veio, mas de uma forma mística, de uma forma oculta e de uma forma completamente misteriosa e de uma forma como ele não falou, que viria de forma visível e todos veriam. Então, se Jesus veio, está nos corações de cada pessoa, mas não foi isso que o Evangelho disse, tá bom? Um forte abraço para você, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por gentileza, se inscreva, nos ajude, nos fortaleça, seja membro do nosso canal, deixa o like, não sai daí sem deixar seu like. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.